Olá, seres vivos. Se você tem acompanhado os últimos vídeos do canal, deve ter percebido que eu tenho falado bastante sobre dinossauros. E bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais. Há algum tempo atrás eu trouxe um vídeo falando sobre o analog horror chamado Prehistoric Emergence, que retrata um cenário onde uma calamidade inexplicável atingiu nosso planeta, permitindo a volta de animais pré-históricos de volta ao nosso tempo. Não se limitando a apenas animais de um tempo específico do passado, mas de todas as eras que já existiram. Um incidente que em pouco tempo mostrou ser algo terrivelmente assustador e caótico para nós humanos. Depois do que vimos na primeira parte, aquele incidente tomou proporções tão grandes que se tornou praticamente impossível combater a volta desses animais. Mas recentemente tivemos uma continuação desses eventos na segunda temporada dessa história. Mas, bem, dessa vez o cenário tá pior. Muito pior do que antes. E nós vamos entender o motivo disso nesse vídeo. Antes eu quero dar um aviso rapidinho que eu tô um pouco doente, então se minha voz ficar um pouco estranha é por causa disso. Peço desculpas antecipadamente. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Como vimos na primeira parte de Prehistoric Emergence, a chegada dessas criaturas no nosso planeta foi algo completamente repentino, ocorrendo por meio do surgimento inexplicável de buracos que começaram a aparecer tanto na Terra quanto na água, dando origem às mais variadas quantidades de espécies distintas e de várias épocas. Nessa segunda parte, começamos a entender que, apesar da dificuldade, os humanos de alguma forma começaram a se adaptar para conviver com esses animais. Isso precisava de alguma forma ser feito na verdade, já que a alternativa disso seria nossa espécie sendo extinta. O começo do vídeo mostra o tipo de operação sendo conduzida e nos colocando na visão de uma pessoa vagando por um lugar coberto de neve enquanto se comunica com outra pessoa por um rádio que é identificada como Eden 1. E o andamento da conversa mostra que eles estão procurando o outro integrante da operação, o Eden 3, que desapareceu deixando apenas um breve rastro na neve e deixando incerto seu destino. Mas ao mesmo tempo, em uma parte da conversa, um dos personagens diz: "Prossiga com cautela, o nível de força do alvo está sendo reavaliado", sugerindo que tem mais alguma coisa nesse lugar além da pessoa que está gravando. E o que seria essa coisa você deve estar se perguntando? Caminhando um pouco mais acabamos descobrindo. Imediatamente a pessoa da gravação começa a correr pela sua vida e chega até uma estrada onde a visão muda para uma outra câmera posicionada no veículo do Eden 1. Para muitos já ficou bem claro o tipo de criatura que estamos lidando aqui, mas caso não tenha ficado muito claro, bem, para a infelicidade do agente, a criatura acaba encontrando ele antes que pudesse perceber. A gravação é então cortada transferindo para um comunicado da Asmon News. Para quem não lembra, esse é o canal que trouxe os comunicados e atualizações sobre a emergência pré-histórica no primeiro vídeo, e aqui eles fazem a mesma coisa. Eles vêm trazendo um comunicado sobre a JPEG informando sobre uma iniciativa de defesa conduzida por eles em combate às criaturas. Segundo o que é dito, a iniciativa consiste na criação de unidades de elite treinadas, projetadas para lidar com essa ameaça pré-histórica iminente. Isso explica a operação na primeira parte do vídeo, concluindo que se tratava de uma dessas operações, mas que infelizmente acabou não tendo um bom resultado. Um evento estranho posteriormente é documentado pela Asmon News. Residentes locais reportaram um tiranossauro que foi avistado perseguindo moradores em Montana. Mas a parte estranha disso, e que principalmente chamou a atenção, é o fato de que ele não atacava ninguém, apenas seguia e permanecia observando as vítimas de longe sem qualquer reação. E por acaso, esse é o dinossauro que anteriormente foi chamado de Daba, a besta da Terra. É dito que mesmo após uma operação fracassada da JPEG, o tiranossauro pode ser efetivamente neutralizado e agora já não é mais uma ameaça. Apesar disso, uma outra ameaça ainda persiste. Quetzalcoatlus tem se tornado um dos maiores desafios a serem combatidos pela JPEG, que não poupou nenhum esforço para que fossem combatidos. Em uma declaração recente concedida por eles mesmos, afirma que as operações de suas forças de elite conseguiram neutralizar 19.735 Quetzalcoatlus, e com perdas mínimas. Um número impressionante, mas ainda assim longe do suficiente.
Isso porque, em paralelo ao conflito com a espécie, outro membro da família dos Quetzalcoatl se tornaram um alvo prioritário devido à rápida imigração em massa da Grécia para o hemisfério ocidental, sendo essa a espécie Asdarquidae. O estranho disso é que essa imigração coincidiu com a guerra contra os Quetzalcoatls na costa leste dos Estados Unidos e surgiu como algo repentino e ilógico, não parecendo ser uma imigração natural. Como não é difícil de concluir, esse é um fator que dificulta ainda mais as coisas. E talvez seja devido a essa dificuldade que a JPEG impôs uma tarifa emergente de 10% em todos os países em que ela é operante para sustentar suas operações. Mas o ponto crítico disso é que isso afeta diretamente a economia do mundo. Foi declarado que os gastos em massa com energia pelo combate com as criaturas foi responsável por desencadear uma inflação global. A pior parte é que, de acordo com estimativas, parece improvável um cenário onde essa guerra termine cedo, já que apesar dos esforços da JPEG, neutralizando quase 20 mil Quetzalcoatls, a população desses pterossauros só tem aumentado, e um número estimado aponta pelo menos 500 mil de criaturas dessa espécie ainda vivas. Essa é uma guerra que pode durar anos. Atenção, moradores da França. Um inseto assustador foi avistado no país. Essa criatura é conhecida como meganeura. Neste momento, as autoridades recomendam fortemente manter as janelas e portas bem fechadas, tanto em casas quanto em veículos. A pré-história foi um período obscuro do planeta em muitos sentidos, e para provar isso, basta saber da existência da bizarra fauna de insetos gigantes que um dia protagonizaram os mais repulsivos horrores desse tempo. Hoje em dia é muito comum ter medo de insetos, mas não porque eles são exatamente perigosos ou assustadores, já que, em alguns casos, eles nem mesmo podem nos ferir. Porém, antigamente o medo desse inseto seria algo definitivo na vida de qualquer um que vivesse durante o período carbonífero. E é fato de que, mesmo não tendo medo de insetos hoje, você não se sentiria nada bem estando perto de uma meganeura, já que, apesar de não ser perigoso para nós humanos, a menos que seja provocado, esse foi o maior inseto que já existiu no nosso planeta, com uma envergadura de mais de 60 centímetros de comprimento. O que leva a França a estar em uma crise preocupante com a praga desses insetos gigantes agora devastando o país, principalmente no setor agrícola. A JPEG demonstrou seu comprometimento em combater todas as formas de vida pré-históricas emergentes, portanto, para combater a iminente praga das meganeuras na França, eles desenvolveram um pesticida experimental projetado para eliminar esses insetos e outros menores. Mas isso ainda causa uma preocupação com a utilização de um produto como esse, e afinal, estamos lidando com uma criatura de mais de 60 centímetros de comprimento. E o dano que esse pesticida poderia causar numa criatura desse porte talvez não seja diferente do que pode causar em um humano afinal. Isso é uma preocupação válida, afinal, a JPEG nem mesmo chegou a divulgar os ingredientes desse pesticida ou seus possíveis efeitos colaterais. Talvez só o tempo trará uma resposta sobre isso. Agora vamos para o Brasil, porque bem como no resto do mundo, vários incidentes também estão ocorrendo por lá, ou melhor, por aqui. Um deles se teve com uma mulher chamada Camila Nascimento, de 25 anos, que foi encontrada sem vida em sua casa depois de deixar a porta da frente aberta quando tentava encontrar o seu gato desaparecido. Uma decisão que acabou definindo seu trágico fim. O Smilodon, ou tigre dentes de sabre, é um dos predadores mais notórios da pré-história. Com seus mais de 180 kg, essa criatura pode chegar a velocidades de até 48 km por hora, e representa uma ameaça definitiva para os seres humanos que nunca tiveram de frente com um predador como esse em tempos modernos. As táticas de emboscada e força desse animal é uma das coisas que mais fazem ele ser uma das ameaças mais preocupantes que surgiram até agora. Isso fica ainda pior quando é informado que buracos estão se formando por todo o redor do Brasil, e pior ainda, em áreas povoadas. Fazendo com que, por mais assustador que seja, agora o país se tornou um território de caça dos tigres dentes de sabre, levando a ser comum a visão de um ou vários tigres como esse caminhando pelas ruas de cidades que antes eram movimentadas e agora são apenas territórios de caça. Fica ainda mais terrível esse cenário, já que a JPEG tem concentrado seus esforços em centros urbanos, onde as criaturas são mais encontradas,
tornando áreas mais isoladas, como zonas rurais ou até cidades menores, regiões de risco que basicamente precisam encontrar seus próprios meios para se protegerem de emboscadas. Devido a isso, as atividades no mercado negro se intensificaram absurdamente, levando cartéis a tirarem proveito disso enquanto vendem armas para moradores locais que estão desesperados por alguma forma de se protegerem, o que diretamente leva mais poder para o crime organizado no país, que agora é a única resposta para os cidadãos necessitados. Ao redor do mundo, o número de crateras veio aumentar ainda mais com o passar do tempo, tanto que levou a JPEG a descontinuar o serviço anterior de deslocamento de moradores próximo das crateras por razões financeiras, o que mais uma vez deixa os cidadãos por sua própria sorte enquanto buscam novos abrigos. Ao longo prazo, isso terá consequências cada vez mais trágicas, já que a quantidade de buracos que estão surgindo no oceano levarão a um aumento significativo no nível do mar, levando regiões costeiras inteiras a serem completamente inundadas. Apesar das adversidades, a Azul News traz uma última mensagem antes de finalizar a transmissão, servindo como uma forma de nos motivar a acreditar que, apesar de tudo isso, ainda podemos conseguir. Enquanto o surgimento pré-histórico ameaça nosso modo de vida, devemos manter a esperança. A história mostrou que a humanidade pode se adaptar. A humanidade vai se adaptar. Espectadores, fiquem atentos, fiquem preparados e, acima de tudo, fiquem seguros. A transmissão chega ao fim, mas antes de terminar o vídeo, somos apresentados a mais uma gravação. Aqui é o Dr. Andrew Holloway, registro 003. Perguntei por que estávamos pesquisando criaturas pré-históricas. Eles apenas me disseram para não perguntar. Acho que esse conhecimento está acima do meu nível. Mas hoje cedo a JPEG transferiu minha equipe para uma instalação militar nos Estados Unidos, ao qual vou me referir como Paradise Ranch. Fomos informados de que espécimes vivos, incluindo Quetzalcoatlus, tigres dentes de sabre e outros, estão atualmente mantidos aqui. Entretanto, nossa equipe foi designada para um assunto totalmente diferente. A criatura no noticiário, aquela que o público chama de Daba, está sendo transportada para essa mesma instalação. Eu não acredito. Nossos protocolos de contenção estão prontos, mas há um debate em andamento sobre suas necessidades alimentares. Esse dinossauro que estamos pesquisando é uma maravilha científica. Uma verdadeira maravilha do mundo. Sinceramente, eu não sei o que esperar, mas, de alguma forma, conheço meu time e não ficarei decepcionado. Algumas coisas começam a ser descobertas sobre esse misterioso tiranossauro ao qual chamamos de Daba, e a primeira delas logo no primeiro dia. Ao contrário de um tiranossauro típico, o Daba possui patas almofadadas, que abafam seus passos evitando que sejam escutados, o tornando mais silencioso do que qualquer outro. Isso é um detalhe interessante porque explica o motivo de que no começo do vídeo aquele agente não conseguiu escutar a criatura mesmo estando exatamente atrás dele. Vão se seguindo mais alguns dias de pesquisa até que chegamos no dia 9, já sendo um período suficiente para que mais conclusões pudessem ser tiradas sobre a criatura em questão. Contudo, ao contrário de qualquer coisa que se poderia esperar, o cientista descobre uma coisa perturbadora sobre Daba. Todo o estudo conduzido sobre ele levou a uma conclusão bizarra. Esse espécime ainda é um bebê que está em crescimento, sendo que ainda não chegou nem perto de atingir o seu tamanho máximo. Como se isso não fosse assustador o bastante, algo ainda mais bizarro foi observado na criatura. Durante todo esse tempo que ele teve cativo, ele não dormiu em nenhum momento, absolutamente nenhuma vez. Como se de alguma forma ele soubesse que estava sendo observado. Mas isso ainda não é o pior. Houveram problemas com o equipamento, monitores piscando, luzes dando defeito, pane no sistema de segurança. No papel é apenas mau funcionamento técnico, mas será que aquela coisa tá olhando pra mim? Certo, aqui temos algo que de fato muda tudo, elevando todos os eventos de até então para algo muito mais assustador do que parecia. Agora, mais do que nunca, tudo parece se ligar com algo que de alguma forma vai muito além do que simplesmente a volta de animais pré-históricos para o nosso mundo. Existe alguma coisa mais profunda em tudo isso, e esse tiranossauro é a prova disso.
Tem muita coisa que pode ser discutida e teorizada sobre isso, principalmente sobre Daba. Mas antes que possamos falar sobre, ainda precisamos prestar atenção nesse vídeo porque ainda tem algumas coisas nele que precisam ser notadas. Na descrição dele podemos encontrar duas coisas. A primeira é uma mensagem invertida, que quando organizada diz: uma mensagem daqueles que estão além de nós. E logo abaixo um link de outro vídeo, que quando abrimos nos leva a isso. Desde o alvorecer na sua sessão trêmula, quando você arrancou o fogo da escuridão pela primeira vez, nós colocamos a fera diante de você, criaturas de carne ancestral escondidas nas dobras da terra. Nós as deixamos caminhar entre vocês. Deixe-as lembrá-las da sua pequenez. Nós observamos e como você saudou. Com admiração? Com reverência? Não. Com pedra e lança. Você as caçou, as despedaçaram, usaram suas peles com poder roubado. Você não se ajoelhou em deferência ao que veio antes de você. Não. Você massacrou o que colocamos em sua terra. Você não foi feito para conquistar a natureza. Você foi feito para viver nela. Mas em vez disso, você cresceu na doença do domínio. Uma espécie que acredita que a sobrevivência é seu direito, não sua aprovação. Mas você não está sem esperança. Há uma entre vocês agora. Uma testemunha. Ela veio do abismo para o qual todas as coisas devem retornar. Uma criança, nova e imaculada, um vaso de pura visão, andará entre vocês, verá como vocês são, não como fingem ser, provará sua bondade e sua crueldade, pesará sua ganância contra sua misericórdia, verá as mãos que constroem e as mãos que destroem, e quando seu tempo chegar, voltará para nós, e nos contará o que viu, e nós decidiremos. Essa mensagem e esse desfecho em si revela algo que já era acreditado por muitos, desde que as criaturas pré-históricas voltaram ao nosso mundo. Tudo isso é uma punição, vinda pelas mãos de coisas que estão acima de nós. E essa punição vem na forma de uma criatura, o Daba. Ele é um mensageiro dos deuses que veio até a humanidade para observar sua corrupção e seus males, e então falar sobre cada um deles para os deuses, e eles mesmos decidirão nosso destino. É claro que isso não é uma definição geral da nossa espécie, mas nós humanos estamos acostumados em acreditar que fomos naturalmente feitos para estar acima de todas as outras coisas. Como se nossa importância fosse maior, acima de qualquer coisa, já que estamos no topo da cadeia alimentar. Porém, os deuses estão aqui para nos mostrar o contrário, para dizer com a chegada dessas criaturas que nós não somos maiores ou mais importantes do que aquilo que veio antes de nós. E agora a humanidade precisará passar por cima de sua própria arrogância para provar com sua sobrevivência que merecem continuar existindo. Porque, aos olhos dos deuses, se não formos merecedores da vida, então nosso fim está decretado. E não seremos nada mais do que apenas mais uma espécie inferior que passou pelo planeta e deixou de existir. Exatamente como pensamos dessas criaturas um dia.